Zumbis, criaturas infernais condenadas a vagar pelo mundo dos vivos, quase como se tivessem se esquecido de aceitar o doce abraço da morte. Criado por uma doença, um castigo divino ou até mesmo feitiçaria, o zumbi é o devorador de cérebros clássico que virou um verdadeiro ícone da cultura pop. A primeira mídia de sucesso desse gênero foi A Noite dos Mortos-Vivos de George Romero, e a partir daí o fenômeno zumbi explodiu. Esse filme, inclusive, se você não assistiu, eu recomendo muito, é um clássico. Mas e se eu te contar que a origem desse ser amaldiçoado é muito, mas muito mais antiga do que isso? E que povos tão antigos quanto as areias do tempo já contavam histórias de zumbi? Hoje, aqui no Contos da Fogueira, eu te apresento 3 mitos de zumbi pelo mundo. Mas antes da gente começar, se você gosta desse tipo de vídeo, fique avisado que nós trazemos esse tipo de conteúdo todo sábado, toda semana. Então por que não se inscrever no nosso canal, clicar no nosso sininho e curtir esse vídeo para você ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. E sem mais enrolação, vamos para o nosso primeiro zumbi. Numa terra entrelaçada entre magia e mistério, surge uma lenda que desafia o nosso entendimento de vida e morte. Hoje desvendaremos a história de Clervus Narcisse, o homem que caminhou entre os vivos e os mortos. Me acompanhe na história sombria do zumbi haitiano. Clervus Narcisse, um haitiano comum, foi declarado morto em 1962 após um estranho adoecimento. Enterrado aos olhos de seus amigos e familiares, o seu destino parecia 100% selado, mas o impossível aconteceu. 20 anos depois, Narcisse apareceu vivo, desafiando o entendimento de todos sobre a vida e a morte. Narcisse revelou um conto digno dos mais sombrios pesadelos. Uma disputa de terras com o seu irmão resultou na sua morte, encomendada por um sacerdote de magia negra. Envenenado, seu corpo foi subjugado e foi transformado em um zumbi, um escravo além da morte, através de um coquetel de poderosas drogas. O Dr. Wade Davis, um antropólogo, eventualmente lançaria luz sobre esse caso. Através da ciência, se descobriu que a tetrodotoxina, uma poderosíssima neurotoxina, poderia induzir um estado que mimetiza a morte. Narcisse foi vítima dessa substância, seguido pelo uso forçado e contínuo de alucinógenos que o manteram submisso. O domínio sobre Narcisse terminou com a morte do feiticeiro que o mantinha em cativeiro. Livre, ele vagou por anos, uma sombra entre os esquecidos, até que decidiu se revelar. Sua mente, embora embaçada pelas sombras do passado, agora está livre. A história de Narcisse desafia as fronteiras entre a vida e a morte, a ciência e a superstição, e se tornou um símbolo do obscuro e misterioso poder que se encontra no coração do Haiti. Até onde você está disposto a acreditar? Até onde os mistérios do Haiti podem nos levar? Olha só, eu acho essa história do zumbi haitiano muito legal, porque ela é muito remanescente daquelas culturas africanas que, inclusive, a gente com certeza vai fazer um vídeo sobre isso num futuro próximo, que trazem essas criaturas como zumbis e entre outras que nós conhecemos como frutos de doenças ou até mesmo algum castigo divino, e eles trazem como um castigo criado por um feiticeiro. Cara, eu acho isso muito legal. Não o sofrimento da pessoa, sim, mas vocês entenderam, né? A causa do zumbi. Muito porque se foge muito do padrão. E olha só, tecnicamente é um dos únicos zumbis que tem cura. Porque quando é uma doença, normalmente essa doença não é curável, né? Claro que tem alguns filmes, alguns livros que trazem uma doença até curável. Mas a maioria delas não, a pessoa já morreu. E quando é um castigo divino, normalmente ele é eterno. Aqui na questão do feiticeiro, como vocês viram aqui no nosso conto, a maldição acaba com a morte do feiticeiro. Então é uma cultura completamente diferente e muito legal de se conhecer. Mas e você? O que você achou do nosso primeiro conto, do nosso zumbi haitiano? Você gostou dessa questão da feitiçaria? Me conta aqui nos comentários e me conta também se você já ouviu alguma história parecida. Eu tenho certeza que talvez você já ouviu alguma coisa meio parecida. Eu tinha na cabeça que eu já tinha ouvido alguma coisa assim em relação à magia negra, possuindo pessoas e fazendo elas de escravos como se fossem zumbis. Mas agora, enfim, vamos para o nosso próximo conto.
Para nossa próxima história, eu quero que você se coloque no lugar de um antigo comerciante árabe. Você e seu camelo atravessam o deserto. Tem mais algumas pessoas com você, mas a sua equipe é bem pequena. Depois de um longo dia sendo castigado pelo calor do sol, você já não tem mais muita água, você tá com sede, tá cansado e só pensa em parar para descansar. Apesar do dia ser muito quente, as noites no deserto costumam ser bastante frias e os ventos são cortantes. Você e seu grupo encontram um local meio seguro para conseguir montar um acampamento. Não tem nada demais, vocês não têm muita comida, mas conseguem fazer uma fogueira para pelo menos se esquentar um pouco. Todos do seu grupo já tinham dormido, mas por algum motivo você não consegue descansar, não consegue pregar os olhos. E é nesse momento que você escuta uma voz até bem agradável, uma voz melancólica. Você não consegue identificar muito bem de onde ela vem, parece que ela vem de todos os cantos. A noite é até bem clara e iluminada pela lua, e ao olhar em volta você consegue ver numa distância uma sombra, uma silhueta. Essa silhueta que lembra muito a de uma mulher comum. Você fica até um tanto intrigado de ver isso, porque não é nada comum você encontrar pessoas no deserto, ainda mais sozinhas, né? De qualquer maneira, você decide seguir essa voz que te chama, você vai até a direção dela. Ao chegar nesse local, você percebe que a silhueta não está mais lá, mas no chão você percebe uma cova rasa, um buraco pequeno que tinha os restos mortais de alguém que você não sabe quem é. E sem que você possa ter qualquer tipo de reação, sente uma dor muito forte na região das costas. Ao olhar para baixo, você percebe que existem garras que atravessaram você. Ao olhar para trás, no seu último suspiro, você enxerga uma criatura esquelética, zumbificada, horrenda, com olhos escuros que refletem a escuridão e garras extremamente afiadas. Você caiu na armadilha de uma criatura traiçoeira conhecida como Ghoul, que daqui pra frente eu vou chamar de Ghoul, porque Ghoul, apesar de ser muito legal de falar, é muito imprático. O Ghoul é uma criatura que transcende a linha entre o mito e o macabro e tem suas origens nas antigas areias do Oriente Médio. Dizem que esses seres misteriosos habitam perto de cemitérios, em locais desolados e se alimentam das carcaças dos mortos ou de qualquer desavisado que eles consigam enfiar suas garras. Eles são capazes de mudar de forma e assumir formas enganosas, atraindo os inocentes para longe da sua segurança. E então, quando o momento é certo, eles revelam a sua verdadeira aparência. Com olhos que refletem a escuridão e garras feitas para escavar túmulos, eles são um verdadeiro pesadelo personificado. Contam os antigos de viajantes perdidos que são atraídos por vozes no deserto. Aqueles que ignoram os avisos e se aventuram nas terras dos Ghouls raramente voltam vivos, ou os que voltam nunca mais são os mesmos. Imagine-se sozinho, cruzando o deserto. As estrelas acima são as suas únicas testemunhas. Um sussurro corta a brisa fria do deserto, guiando você até um túmulo recém-aberto. Ao olhar para esse túmulo, um par de olhos misteriosos te encara de volta. Você pode até não ter muita coragem, mas o conhecimento sempre vai prevalecer. Porque conhecer os sinais e recitar os antigos encantamentos pode ser a sua única salvação contra essa criatura. E olha só que interessante, se você conseguir domesticar um Ghoul com esses encantamentos, ele se mostra a sua forma verdadeira, ainda que esteja em outra forma, e a partir daí ele pode revelar segredos obscuros para você em relação à vida, à morte e tudo que tem além. Então lembre-se que nos sussurros do deserto não encontramos apenas uma advertência, mas também conhecimento para enfrentar o desconhecido. Rapaz, essa história do Ghoul aqui é muito legal. Eu não sei se deu pra ver até agora, mas eu sou bastante fã de zumbis. E essa aqui é uma daquelas que mistura com um misticismo muito legal. Essa questão da cultura árabe também traz umas criaturas bem diferentes pra gente. A gente não conhece muito bem isso, né? Porque a gente não é muito bem doutrinado com isso na cultura pop, né? É mais fácil a gente encontrar outras coisas. Mas se não me falha a memória, tem até um filme, e um filme que é até bem legal, bem assustadorzinho assim, que se chama Ghoul, né? Eu lembro que pelo menos a cena inicial começa com uns soldados invadindo um túmulo no Oriente Médio, né? No deserto, e eles acabam todos eles morrendo por causa de um Ghoul, né? Eu não lembro como é que foi
o desenrolar da história, mas eu acho bem legal, tá? Vou colocar em algum lugar da tela aí pra vocês verem, pelo menos o card do filme, mas eu acho bem legal. Vou tentar assistir de novo esse filme aí, vamos ver. De qualquer maneira, você consegue ver essa influência da cultura árabe, porque normalmente, e se você parar pra analisar, a maioria das criaturas dessa cultura são criaturas muito sábias, embora elas sejam perigosas de se lidar, elas são muito sábias. Não confundam o Jinn, o gênio, com o Ghoul, né? Porque são coisas diferentes, mas ambos são muito sábios e também podem ser muito perigosos. No caso do Ghoul, você pode muito bem ser assassinado por ele, mas se você conseguir domar ele com os encantamentos antigos e tudo mais, você pode conhecer, pode adquirir, na verdade, muito conhecimento. Mas fica aí mais uma criatura que é um zumbi inventado muito antigamente. E vamos para o nosso próximo e último do dia. Os antigos guerreiros vikings contavam uma história. Entre diversas incursões para pilhar ouro e riquezas, se encontravam alguns problemas, principalmente nos túmulos mais antigos. E o desrespeito com os mortos podiam causar consequências gravíssimas. E é lá, no coração das antigas terras nórdicas, que nós vamos para apresentar a nossa próxima lenda. Hoje eu lhes apresento a lenda do Draugr, um morto que anda entre os vivos, os assombrando com a sua presença nefasta. Uma criatura esquelética, muito alta e surpreendentemente muito forte. A pouca carne e pele que lhe resta são azuladas do frio e do congelamento. Seus olhos brilham num fogo azul que representa a morte certa. Dizem que essas criaturas podem lutar com magia, com instrumentos como machados e espadas, ou até mesmo com os próprios punhos. Da maneira que for, a presença de um Draugr nunca é uma boa notícia para os seres humanos. Dizem que os Draugr são antigos guerreiros vikings, tão apegados aos seus tesouros que nem mesmo a morte pode separá-los. Com poderes sobre-humanos como a capacidade de mudar de tamanho à vontade ou criar ilusões, eles são verdadeiros guardiões dos seus túmulos. Diz a lenda que para despertar um Draugr, um grande desrespeito deve ser cometido no seu túmulo. Seja por ganância, invadindo os túmulos antigos em busca de tesouros, ou até mesmo por acidente, perturbando as antigas sepulturas sagradas, o resultado é sempre o mesmo: a ira do Draugr. E com a sua fúria desencadeada, o Draugr persegue todos aqueles que ousaram desrespeitá-lo até a morte. Com a sua força sobre-humana, eles são capazes de esmagar os ossos com muita facilidade, e o seu sopro dizem que é capaz de congelar o sangue dentro das suas veias. Para se enfrentar um Draugr é preciso muito mais do que força bruta. É preciso astúcia, coragem e, acima de tudo, respeito pelos antigos. Apenas através de um ritual sagrado que reconduz o Draugr ao seu descanso eterno é possível acabar de vez com essa maldição. No mundo dos vikings, a linha entre a vida e a morte é muito tênue, e o respeito com os mortos é essencial para manter esse equilíbrio. Esse talvez seja um dos tipos de zumbi mais conhecidos por aí, especialmente se você gosta de jogar videogame. Até porque eu mesmo, como joguei Skyrim e God of War, aquele novo, né, o remake, eu fui responsável pela morte de centenas de Draugr. Mas esse tipo de zumbi é muito legal, né? A gente teve 2 aqui que são criaturas sobrenaturais, né, e um que foi uma questão de feitiçaria, mas é muito diferente a origem deles, né? E você vê que é uma criatura dita como muito forte, como sobre-humana, e realmente uma questão, provavelmente uma lenda criada para impedir o desrespeito com túmulos e a ganância excessiva do povo, né? Que a gente sabe que o povo viking, pelo menos do que se conta na história, era um pouquinho ganancioso, né? A questão de você invadir terras para roubar ouro, enfim, né? E desses 3 que eu trouxe para vocês hoje, com certeza esse é o mais representado na cultura pop. Igual eu falei, esses jogos que representam a cultura nórdica, como o Skyrim e o próprio God of War, esse novo, né? Trazem Draugr assim como um inimigo normal do jogo, né? Agora, de cabeça, eu não lembro outras mídias que fazem isso. Se você sabe de alguma coisa, algum filme, ou algum livro, ou algum quadrinho que mostre um Draugr, você manda pra mim aqui nos comentários que eu vou querer saber. E com isso, a gente termina o nosso conto dos zumbis das antigas terras nórdicas.
Mas no geral, meu querido, o que você achou do nosso vídeo hoje? Tem mais algum tipo de zumbi que você queira que eu cubra por aqui? Me deixa nos comentários, eu vou adorar saber. Tem outra sugestão? De repente, manda pra mim aqui também. A gente talvez faça um vídeo sobre isso. Já fizemos um vídeo aqui que foi sobre foi sugestão de um inscrito, que foi aquele dos vampiros em culturas diferentes. Então eu tenho gostado muito de fazer esse tipo de vídeo. Então se você tiver alguma coisa que queira saber, é só me falar aqui que a gente vai seguir. Só lembrando que a gente traz esse tipo de conteúdo aqui toda semana, então por favor vai lá, se inscreve no nosso canal, já curte esse vídeo aqui, clica no nosso sininho para você ficar a par de todas as novidades. Você vai receber uma notificação quando eu postar um vídeo aqui, você já sabe que é sábado, mas caso você esqueça, o teu celular vai te avisar. Olha só que interessante. Mas muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, falou!